Olá, muito obrigado por você ter entrado em nosso canal de autoajuda e ajuda do alto. Se você gostar desse vídeo, você também pode compartilhá-lo com outras pessoas. Se quiser, você pode se inscrever em nosso canal, pode dar aí o seu joinha, o seu like. Nós agradecemos muito. Você alguma vez não perdeu já a paciência? Já falou palavras que não gostaria de ter falado? Você já machucou pessoas alguma vez? Perdeu o controle? Se sentiu irado? Dizem que 3 coisas que não voltam atrás é o tempo, a flecha lançada e a palavra falada. Bem, este é o tema de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o sentimento de ira, que às vezes toma-nos de surpresa abruptamente. Venha comigo neste vídeo de hoje. Na verdade, a ira é uma das primeiras emoções que surge no ser humano desde a sua infância. E ela ocorre em vários graus de intensidade, desde um aborrecimento leve até uma raiva violenta, uma explosão. Ela tem origem na infância, mas pode durar até a velhice. E a ira apresenta-se de 2 formas. Algumas vezes ela se apresenta de maneira aberta, visível, como no caso das crianças, que rolam no chão, sapateiam, pulam. Mas às vezes no adulto nem sempre é assim. Ela aparece de maneira velada. Embora o adulto não pule, não role no chão, mas você percebe que ele está irado através do tom da voz, das expressões faciais e da reteza dos músculos. Pois bem, a ira pode durar segundos na vida de uma pessoa, mas pode perdurar uma vida inteira em forma de ressentimento, de ódio, de mágoa. Quais seriam as causas da ira? Por que as pessoas se sentem iradas? Há muitas causas. Foi feita uma pesquisa, inclusive, numa universidade, com um grupo de jovens durante um período. Estes jovens destacaram o seguinte, que as causas mais frequentes de ira eram as seguintes: ser chamado a atenção. De fato, ninguém gosta de ser chamado a atenção, principalmente em público. Era uma das causas de ira. Ser criticado, outra causa muito frequente de ira em todos nós. Perda de dinheiro, não só perder o dinheiro de um bolso, mas sim um negócio mal feito, a compra de um imóvel, a compra de um carro. Isso causava ira, segundo estes jovens nesta pesquisa. Até mesmo ser acordado em um horário indesejado, madrugada, um horário inesperado, isso também causava ira, segundo eles. Interessante que a maior parte da ira surgiu por atos de outras pessoas, em razão do que outras pessoas faziam. Mas há outras razões também apontadas, como injustiças, né? Quando a pessoa é rejeitada, a pessoa é humilhada, são causas de ira também. Agora, o interessante é que cada pessoa reage de uma maneira diferente ao sentimento de ira. Alguns deles reagem a algo que é chamado de retirada. Ou seja, quando a pessoa se sente irada, ela se retira do ambiente. No caso de uma discussão acalorada entre um casal, então a esposa, no caso, ela vai para o quarto, ela se retira, vai chorar no quarto. A pessoa, então, foge daquele ambiente de tensão. É uma das formas como a pessoa reage diante da ira. Ou seja, a pessoa se retira fisicamente. Mas alguns reagem fugindo também através de drogas, através do alcoolismo. Mas, na verdade, retirar-se significa reprimir a ira. Isso não soluciona o problema, na verdade. E pode causar, inclusive, distúrbios psicológicos. Outra reação é ir à causa. Esse indivíduo aqui é diferente do anterior. Esse não foge, esse não se retira do ambiente, esse vai de encontro à causa de sua ira. É aquela pessoa que é fechada no trânsito por um automóvel de um terceiro, e ele agora persegue aquela pessoa. Ele vai para cima,
E pode haver agressões verbais, agressões físicas, inclusive. Dando exemplo de novo do casamento, numa discussão entre os cônjuges, essa esposa agora ela não vai para o quarto chorar, ela enfrenta o marido, ela levanta mais a voz ainda, ou no caso contrário, o marido levanta muito mais a voz ainda, grita, sapateia. Então ele enfrenta a causa de sua ira, tem um comportamento diferente. Então vemos aí que haverá ataques verbais, ataques físicos, né? Essa pessoa reage dessa forma. Outro já reage através do ataque ao substituto. É aquele indivíduo, aquela pessoa que leva uma reprimenda do patrão na empresa e agora ele chega em casa, ele desconta na esposa, desconta nos filhos, chuta o cachorro. É o jovem que briga com seus pais e bate a porta do quarto, sai batendo o portão. Então ele procura um substituto para descarregar sua ira. Então muitos reagem assim. Outros, por sua vez, usam o método da introversão. Ou seja, ele coloca a ira dele sobre si mesmo. Então eu me odeio, né? Eu não vou comer, porque eu estou bravo, né? É o jovem que briga com a namorada e sai em alta velocidade com seu carro, comete um acidente, para no hospital e ele está trazendo a seguinte mensagem: olha, eu estou aqui no hospital, eu estou sofrendo, mas você é o culpado. É uma maneira de atingir o outro, né? Então eu sofro, mas você é o culpado da minha dor. Então ele derrama às vezes a sua ira sobre si mesmo. É aquele pai de família que um certo dia ele vai guardando dentro de si, um dia ele explode, bate na esposa, bate nos filhos, bate no cachorro, faz uma loucura, algo que ele nunca tinha feito antes, estranho a todas as pessoas. Esse indivíduo, então, pode haver até calma, sorrisos na superfície, mas a raiva está em ebulição dentro dele, dentro do seu ser. Agora, a ira traz efeitos prejudiciais à pessoa, efeitos no físico, inclusive. Quais seriam os efeitos da ira na vida de um indivíduo? Dores de cabeça, úlceras gástricas, a ira pode trazer. Ataques cardíacos, né? A pessoa teve uma raiva, um ódio tão forte que terminou tendo um ataque cardíaco. Ansiedade, medo, depressão e até mesmo suicídio. A hostilidade e a ira geralmente indicam que a pessoa sente-se inferior e insegura, faltando-lhe autoestima e confiança em si mesmo. Então, se alguém é levado a se sentir inferior ou ser humilhado, a pessoa reage com ira para reafirmar sua superioridade. Nesses próximos minutinhos eu gostaria de gastar falando como controlar a ira, que não é nada fácil. Todos nós somos muitas vezes vítimas desse sentimento. O primeiro passo seria admitir que temos um problema. Eu sou uma pessoa descontrolada. Eu sou uma pessoa irada. Eu perco o controle. O primeiro passo é esse, a pessoa se enxergar, se ver desta forma. O segundo passo seria considerar as causas. Por que eu tenho me sentido tão irado? Será que não é a minha alimentação? Será que eu não tenho usado substâncias que me deixam nervoso? O uso excessivo do café, o uso excessivo de bebidas alcoólicas, o uso excessivo da carne, enfim, coisas que me estimulam, me tornam mais nervoso, mais propício a explosões do que o normal? Não seria essa a razão? Tem que fazer essa avaliação. A propósito, um terceiro item seria quase que a mesmo que a anterior, né? Seria uma avaliação. Por que eu estou irado? Devemos nos perguntar para nós mesmos, por que eu estou assim? Por que eu estou irado? Nos perguntar, a minha ira é razoável? É legítima? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo. Isso é muito importante. Então, fazer essa avaliação. Um outro fato importante é que devemos também desenvolver a nossa humildade. É outro ponto importante. A humildade é um fato muito importante na vida de todos nós.
É uma experiência humilhante termos que admitir que estávamos errados, que perdemos o controle, que ficamos irados. Na verdade, às vezes nos sentimos assim. Eu lembro a história, não sei se é uma alegoria, de dois bodes que se encontraram em cima de uma pontezinha estreita, um de frente para o outro. E lá embaixo havia um abismo. E agora? Um bode estava diante do outro. E bode andar de ré é difícil, a menos quando eles andam de ré para pegar impulso para avançar mais ainda. Então eles tinham poucas opções. Lutar até os dois, quem sabe, caírem lá naquele abismo profundo, ou lutar até que um apenas caísse e o outro saísse ileso. Mas a história nos conta que um dos bodes resolveu dar uma baixadinha, se encolheu, se agachou, e o outro bode pulou por cima e os dois foram salvos. Amigos, às vezes é necessário darmos uma baixadinha, não é mesmo? Como diz a própria Escritura Sagrada, a palavra branda desvia o furor da pessoa. Eu lembro-me de uma história que aconteceu comigo. Eu estava num posto de gasolina, um posto bastante amplo, havia muito espaço para sair para a avenida. Eu havia abastecido e estava ali esperando no posto para entrar na avenida. Havia carros passando, eu estava aguardando, quando de repente uma pessoa parou com um carro atrás do meu. Ele podia ter parado em vários lugares ali, havia muito espaço, mas parou na minha traseira. E do nada começou a buzinar. Aí eu fiquei realmente impaciente com aquilo, né? Eu levantei as mãos dentro do carro, o que é isso, né? Não falei nenhuma bravata, nem um palavrão, mas fiquei realmente indignado, olhando pelo espelho, né? Para ele foi quando de repente ele olhou dentro do carro, de dentro do carro para o meu, né? E fez assim com as duas mãos: calma, calma. E aquilo realmente me desmontou completamente, né? Me senti inclusive envergonhado com a minha reação. A palavra branda desvia o furor. Muitas vezes precisamos dar uma baixadinha, amigos, para evitarmos conflitos, evitarmos dificuldades, situações irreversíveis. Algumas pessoas preferem ficarem zangadas do que admitir que erraram, de que fracassaram, de que perderam o controle. Outra coisa também importante é desenvolver o autocontrole, e não é nada fácil para quem perde o controle constantemente. Algumas pessoas aconselham, antes de nós explodirmos, estamos a ponto de explodir, contar até 10. Né? Estamos a ponto de explodir 1, 2, 3, contar até 10 antes de fazermos qualquer loucura. Isso é tempo suficiente para o sangue oxigenar novamente o cérebro e nós voltarmos à nossa razão. Então use essa prática, essa técnica que pode realmente ajudar. Alguns aconselham, nesses momentos de ira, falar vagarosamente num tom baixo. À medida que vamos falando cada vez com mais velocidade, levantando mais a entonação de nossa voz, as coisas vão se agravando. Então tente nesses momentos difíceis manter uma voz pausada, um tom de voz baixo. Isso vai ajudar nesses momentos de conflito, de ira. Outro ponto, evite remoer pensamentos vingativos, pensamentos de ódio, porque isso não vai ficar assim, porque eu não levo desaforo para casa, porque vai ter o troco. Não pense nessas coisas. Use a prática do perdão, meu amigo. E outra, o perdão é para aqueles que erraram contra nós. Nós não vamos perdoar aqueles que tinham razão, aqueles que nos chamaram a atenção porque tinham razão. Podemos perdoar esses também, mas o perdão é para aqueles que erraram conosco, que nos agrediram. É a prática bíblica, né? De oferecer o perdão para as pessoas. Isso vai nos trazer paz, vai nos trazer segurança, confiança. Outro fato importante, como falamos, é a alimentação. Evite, então, alimentos carregados em estimulantes, uma alimentação
com mais verduras, mais frutas, mais natural possível. Isso vai ajudar você a se controlar, a ter um domínio maior sobre as suas explosões. Mas eu gostaria de encerrar esse nosso tema de hoje trazendo aqui um remédio bíblico, porque se todos esses remédios que nós citamos, essas sugestões que trouxemos até aqui não derem certo, eu lhe aconselho a usar o remédio das Escrituras Sagradas. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 26, diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. A ira tem um limite, né? Um limite, irai-vos, mas não podemos chegar ao ponto de pecar, de errar, de agredir, de ferir as outras pessoas. Mas quem sabe o maior remédio para a situação de ira está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, onde fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo, o fruto de Deus morando num coração que se entrega a Ele. E o fruto, a Bíblia diz que é o seguinte: amor, alegria, paz, longanimidade, um longo ânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão. Mansidão é o controle da ira. Mansidão, que é o contrário da ira. E o texto conclui da seguinte forma: temperança. Então, amigo, o remédio para o nosso descontrole emocional está justamente em sermos pessoas dominadas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando ele toma posse no coração de uma pessoa, transforma a vida, muda a realidade da vida de uma pessoa. Eu lembro a história de um senhor de idade, agricultor, um homem rude, que se encontrou com Jesus. E um dia, um ateu tentou dissuadi-lo de sua fé. Tentou trazer argumentos contra o Deus que ele acreditava, as escrituras que ele tanto acreditava. E aquele homem olhou firmemente para aquele ateu e disse o seguinte: olha, amigo, eu não tenho linguagens teológicas para provar a existência de Deus para o Senhor. Eu não tenho conhecimento científico para me provar a existência de Deus, mas uma coisa eu sei: Deus acalmou o leão que estava dentro de mim. Isso eu sei. Então só Deus, meu amigo, pode acalmar o leão que está dentro do seu coração. Só Deus pode acalmar a fera que está dentro do seu coração. Mas você precisa se entregar a Ele. E o Espírito de Deus vai lhe capacitar, vai sufocar estes impulsos que às vezes tomam conta de nós. Entregue-se a Ele nesse dia e Ele fará esta obra na sua vida. Ore comigo, quero me unir em oração com você. Querido Deus, estamos entrando em Tua poderosa presença nesse momento, Senhor. Nós queremos colocar, meu Deus, esta pessoa diante de Tua presença. Essa mãe, Senhor, que muitas vezes perdeu a calma com seus filhos, que através da ira, Senhor, humilhou seus filhos, os agrediu. Queremos orar por esse pai que muitas vezes também perdeu a calma, foi violento com seus filhos. Oramos, Senhor, em favor deste marido que perdeu a calma com a esposa que perdeu a calma com seu marido e que se agrediram mutuamente. Querido Pai, tira este sentimento de dentro de nós, o sentimento de ira, de violência, que possamos estar, Senhor,
que está em luta, lutando contra si mesmo, esmurrando o seu próprio corpo para ser uma pessoa melhor, meu Deus. Que o Senhor possa fazer as transformações que são necessárias. E quem sabe esta pessoa que está lutando com problemas financeiros, problemas, Senhor, familiares, problemas no relacionamento, que o Senhor possa tocar com tua mão poderosa sobre essa pessoa e restaurar a sua vida, transformar sua vida e dar uma esperança, Senhor, em seu coração e que ela possa levar uma nova vida daqui para frente, em nome de Jesus. Amém.